Muito bem, pessoal. Vamos começar então um curso da sequência, né? Dar sequência no curso de trigonometria. O foco de hoje é falarmos sobre funções trigonométricas. É um passo muito importante. As provas, inclusive o Enem, vem cobrando bastante esse assunto. É um assunto que pode gerar dificuldades, mas se você vem entendendo o básico desde triângulo retângulo, depois o início de ciclo trigonométrico, a gente vai caminhar mais um pouquinho e vai chegar conscientemente aqui nas funções trigonométricas, tá? Então, vamos devagarzinho, vamos com calma. A gente viu ciclo nas últimas aulas, né? Ciclo trigonométrico é um círculo unitário, é um círculo de raio 1, né? Onde esse círculo fica centrado na origem do plano cartesiano. E ele fica centrado na origem do plano cartesiano, tendo raio 1, tá? E a origem dos arcos que vão ser estudados é aqui, né? Sempre que a gente for medir um arco, por exemplo, 60 graus, aqui é o início do arco e a gente percorre 60 graus no sentido anti-horário, se a gente quiser, então, arcos positivos, e no sentido horário para irmos nos arcos negativos, tá? Vamos lembrar de um detalhe teórico importante, né? Que o arco alfa, o arco de medida alfa, né? Quando esse alfa é expresso em radianos, inclusive esse é um conceito base que você deve estar consolidando. E o arco em radiano é quantos raios, né, cabem no arco expresso em comprimento. Tá? Essa diferença foi bem enfatizada nas aulas passadas. No caso do ciclo, o raio é 1, não é mesmo? O que significa, né, que o arco alfa medido em radianos é numericamente igual ao arco alfa medido na sua unidade de comprimento, centímetro, etc. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente vem aqui no ciclo, né, e marca um pontinho, por exemplo, beta, a gente vai lá e chama esse pontinho de beta. Marca o pontinho e chama de beta. A gente está dizendo que esse arco tem esse comprimento aqui, que daria para medir, né, com uma régua quando você desentorta. E tem também, eu posso olhar aí para a sua medida como ângulo, né? Teríamos aqui também esse ângulo beta. E no caso de um círculo de raio 1, como é o ciclo trigonométrico, esse beta ele vai ser um número que se refere tanto ao comprimento do arco, como também à sua medida angular. Observem que isso não acontece em nenhum outro círculo, né? Não acontece em qualquer círculo que não tenha raio 1.
Ok? Então, quando você vai lá e escreve assim, por exemplo, 2π por 3, né? Você está querendo dizer que a medida angular desse arco é 2π por 3, assim como o seu comprimento, se fosse ali medido com uma reguinha, é também 2π por 3, tá? E a gente tem esse hábito mesmo, né? O seguinte hábito. Já que aqui é o zero de qualquer arco, é a origem de qualquer arco, a gente põe o nome do arco, vamos dizer assim, ou a sua medida, no fim dele. 2π por 3, a gente põe aqui no final, tá? Aqui. E aí esse ponto, como um ponto do plano, né? Esse ponto, como um ponto do plano, tem uma abscissa. E a abscissa, então, é medida em relação à origem do plano cartesiano. E esse ponto, como um ponto do plano, tem também a sua ordenada. E a ordenada é medida a partir da origem do plano cartesiano, mas na vertical. Tá? Esses dois tamanhos, esse verde na horizontal e esse verde na vertical, são o tamanho da abscissa do ponto e da ordenada do ponto, que se referem exatamente ao cosseno do arco correspondente àquele ponto e o seno do arco correspondente àquele ponto na vertical. Então, muitas vezes a gente chama os eixos x e y do plano cartesiano de eixo seno e de eixo cosseno. Eixo x de cosseno, eixo y de seno. Tudo bem? Essa é a ideia essencial, né, de ciclo trigonométrico e a gente vai detalhando. Tá? Vamos observar aqui agora uma outra cena, né, que tem aqui um ciclo trigonométrico, né, como vocês podem ver. Olha lá, à medida que eu saio do zero, né, da origem dos arcos e aumento sentido anti-horário, portanto, né, o ângulo vai aumentando, aqui o ângulo está em graus, tá? E vocês vão observando dois tamanhos, um verde e um azul aqui. Vou começar de novo. Observe que lá no zero, né, 0 graus ou 0 radianos, o tamanho é 1 do verde e do azul é 0. É porque o verde é a abscissa e o azul é a ordenada. E à medida que eu subo esse arco, o verde diminui, já que a abscissa do ponto diminui. E a ordenada azul se aproxima cada vez mais do 1. Né? E o ciclo fica fazendo esse movimento com senos e cossenos. Olha lá. À medida que os ângulos vão mudando, ó, por exemplo aqui, né, ele peca só no sinal, né, porque aqui é o tamanho, né, 0,83, mas é menos 0,83 se a gente considerar as referências, né. Observe que o azul continua positivo, já que é ordenado. E aí, vai observando. Agora o azul está negativo, o cosseno verde também está negativo. Aí, aqui, olha que ponto interessante. O cosseno é 0, né? E o seno é menos 1. Agora o seno vai se aproximando do zero a partir dos números negativos. O cosseno já é positivo, porque no quarto quadrante as abscissas são positivas. E a gente fica nesse movimento infinitamente, né? Apesar de que, de novo, na limitação aqui do aplicativo, ele chega no 360 e zera, né? Mas não é preciso isso. Eu posso dar uma volta inteira, passar de 360, chegar lá em 720, e ele também não mostra os ângulos negativos, mas sem problema. Você sabe que eles existem também. Tá?
Então isso é o ciclo trigonométrico. Ok? Bom, aqui já mostra a tangente, a gente nem falou ainda, vamos falar depois. Tá? Muito bem. Então, vamos seguir com a aula. Muito bem. Vamos enfatizar, né, uma coisinha sobre ciclo. Então, eu mostrei um pouquinho ali no aplicativo GeoGebra, que é a ideia da infinidade do ciclo. Como que isso funciona? Vamos olhar para isso com mais carinho, que algumas provas cobram essa ideia. A infinidade do ciclo. Muito bem. Bom, a ideia é essa mesmo, de ver a infinidade do comprimento ou da medida que um arco pode assumir e ter a ele associado um seno e um cosseno. Vou fazer um ciclo aqui. E vou construir o plano cartesiano, né? Eixo x e eixo y. E vamos imaginar um ponto aqui, né? Ponto qualquer. Por exemplo, 60 graus, né? Como se eu tivesse saído aqui da origem zero dos arcos e percorrido 60 graus, ou em radianos, né? Π por 3. Vamos imaginar um outro aqui também simétrico dele, né? Lembra? Simetria da mesma família. Família do π por 3, que é o 2π por 3, ou 120 graus. Muito bem. Esses dois pontos aqui se referem aos 60 graus e aos 120. Mas existem ainda associados a eles o que a gente chama de arcos côngruos. Arcos côngruos. São infinitos, porque se obtém da seguinte forma. Imagine que eu saia do zero, tá? E percorra 360 graus. E depois de percorrido 360 graus, eu pare aqui e avance mais 60 graus, mais π por 3 radianos. Onde eu iria parar? Exatamente aqui, não é mesmo? Então esse novo arco, agora em laranja, ele é um arco côngruo, no sentido de que tem a mesma extremidade do 60, mas não tem a mesma medida e nem o mesmo comprimento. Afinal, ele é maior. Eu dei uma volta inteira, depois andei mais 60. Tá? Então, por exemplo, eu posso escrever o seguinte. E os 60 graus, vou fazer em graus aqui para esse, tem um arco côngruo a ele, eu vou usar essa notação aqui, 3 esquinhos, que é aquele que se obtém fazendo 360 graus, como eu fiz, mais 60. Tá? E esse é um processo infinito, né, pessoal? Eu poderia não ter andado apenas 360, eu poderia ter andado 360, 720 e depois mais 60, ou seja, ter andado 2 voltas completas e depois mais 60 e parar no mesmo lugar, tá? Posso fazer isso infinitamente.
Eu posso fazer isso, inclusive, no sentido negativo, né? Eu poderia, observem, andar menos 360, parar aqui e depois avançar 60. Quem que seria esse arco? Né? Fazer um negativo aqui. Né? Então eu andei uma vez negativa, 360, tá? E avancei 60. Onde eu parei? No mesmo lugar, então é um arco côngruo aos 60. Mas não é o mesmo arco, tá? Porque tem medida diferente, enorme e comprimento também diferente. Então, todos esses arcos aqui que eu estou destacando são arcos côngruos do 60 e todos eles, por ter a mesma extremidade, possuem o mesmo seno e o mesmo cosseno, tá? Então, talvez, se eu te perguntasse qual que é o cosseno de 780, pode ser que você não soubesse. Falar, nossa, 780? Não sei. Mas se você perceber que o 780 é um arco côngruo ao 60, você calcula o cosseno de 780, igualando ao cosseno de 60, esse sim você conhece. Tá bom? Então essa é a ideia de arco côngruo. Eu vou fazer aqui uns exemplos também para o 2π por 3, né? Vamos falar tudo em radianos agora. Um exemplo de arco côngruo ao 2π por 3. É muito simples. Sai lá do zero, lembra do zero? Aqui, origem dos arcos. Tá vendo? Avança uma volta completa, ou seja, avança 2π. E depois que você chegar aqui, né, no 2π, avança mais 2π por 3. Pronto, você chegou numa outra determinação do arco de 120, do arco de 2π por 3. E você pode fazer esse processo infinitamente, né? Você pode fazer k vezes 2π e depois de andar essas k voltas completas, se você avançar 2π por 3, você para nessa extremidade que eu estou pintando aqui, tá? Esse k, por sua vez, né, é um número inteiro. Lembra que o inteiro abrange os positivos e os negativos, né? Indicando voltas nos dois sentidos, tá? Sendo assim, todos esses arcos aqui, ó, 2π mais 2π por 3, esse outro aqui, todos esses são arcos côngruos ao 2π por 3. E esse que a gente usa mais, vamos dizer assim, né? Como é o caso do 60 e como é o caso do 2π por 3 também, é chamado aí nos livros e pelos matemáticos de primeira determinação positiva de um arco, né? Então, o 60 é a primeira determinação positiva dessa infinidade de arcos côngruos. O 2π por 3 é a primeira determinação positiva dessa infinidade de arcos côngruos a ele. Arcos côngruos, né? Então eu falei aqui para vocês sobre arcos côngruos. Vocês perceberam então que arcos côngruos são simplesmente infinitos arcos e todos residem na mesma extremidade.
né? Todos residem na mesma extremidade. E se todos residem na mesma extremidade e estão lá no ciclo, são pontos do plano cartesiano. E como pontos do plano cartesiano, tem uma abscissa e uma ordenada. Tá? E tendo uma abscissa e uma ordenada, tendo uma abscissa e uma ordenada, tendo a mesma abscissa, estando na mesma extremidade, tendo a mesma abscissa e a mesma ordenada, possuem o mesmo valor de cosseno e o mesmo valor de seno, tá? Todos esses aqui. 2π por 3 e os seus côngruos, os 60 e os seus côngruos, tá bom? Vamos fazer um exemplo para finalizarmos essa parte introdutória, tá? Finalizarmos essa parte introdutória. Então, o exemplo é o seguinte. A pergunta é a seguinte. Qual é a primeira determinação positiva? Qual é a primeira determinação positiva de dois arcos? Um deles 21π por 5 e o outro aqui 1920 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a primeira determinação positiva? Pois, observe. É claro para todos que 1920 não está na primeira volta do ciclo. Já devo ter dado vários 360 antes de chegar nele. E 21π por 5 também, uma vez que 21π por 5 é maior do que 2π. É maior do que 10π por 5, vamos pensar assim. É maior do que 2π. Sendo assim, não está na primeira volta. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pensar primeiro no 1920. Onde ele está? 1920 deve ser dividido então por 360. Para a gente entender quantas voltas completas devem ser dadas para que se chegue até lá. Bom, não corte o zero, tá? Faça essa conta sem cortar o zero. Você vai reparar que dá 5. 5 vezes 360 é 1.800, né? Então, sobram ali 120. Olha só o que essa conta está nos dizendo. Ela está nos dizendo que o 1920, vamos lembrar de divisão euclidiana, é idêntico a 5 voltas completas mais 120. Ou seja, o 1920 habita exatamente o mesmo ponto, tem exatamente a mesma extremidade que o 120. Tá? Então, o 120 é a resposta. O 120 é a primeira determinação positiva do 1920. Portanto, se você tiver que calcular o seno, cosseno de 120,
perdão, de 1920, é só recorrer ao seno cosseno do 120. Vamos fazer o outro. 21 π por 5. Eu vou usar a mesma técnica, né? Eu não dividi por 360, então eu vou dividir por 2π agora. Só que eu não vou escrever 2π. Para facilitar os cálculos, eu vou escrever 2π, só que com o mesmo denominador do arco que eu estou interessado. Ou seja, eu vou escrever 2π assim, como 10π por 5. E aí fica facinho fazer a conta, né? 21π e 10π. Quanto cabe aqui? Né? Cabem 2, 10π por 5. 2 vezes 10π por 5 dá 20π por 5. E aí o resto é, então, 1, né? 1π por 5. Ou seja, o que essa continha está nos dizendo é que o grandão aí, 21π por 5, é exatamente a mesma coisa do que 2 vezes 10π por 5, né? 2 voltas completas, para lá na origem dos arcos e avança mais π por 5. Sendo assim, π por 5, este sim, menor do que 360 graus, menor do que 2π, é a primeira determinação positiva desse arco 21π por 5. Bom, pessoal, a ideia desse início era retomar o assunto e trabalhar a infinidade do ciclo. E nós trabalhamos aí com essa ideia dos arcos côngruos. Tudo bem? Então, na próxima aula a gente já começa a mergulhar nas funções trigonométricas propriamente ditas.